Olá, prezados alunos, tudo bem? Gente, hoje a gente inicia a nossa terceira unidade. E, como na segunda unidade, a gente vai continuar falando sobre alguns filósofos da ciência, tá? Lembrando novamente, tá, que estes filósofos da ciência servirão de base para vocês fazerem a segunda prova presencial. Lembrando que a prova vai ser uma videoaula, né? Uma videoaula tipo seminário. Vocês vão ter que escolher um desses filósofos, tá? E vão apresentá-lo, né? Vão trabalhar as concepções, vida e obra e as concepções, né, e as teorias deles, tá, ok? Vocês vão construir uma videoaula sobre um desses filósofos, né? O Karl Popper, ou Thomas Kuhn, ou Lakatos, ou Paul Feyerabend. Hoje a gente vai apresentar o Gaston Bachelard, né? Gaston Bachelard é francês, tá? E a concepção dele gira em torno dessa filosofia do não. É muito interessante, uma das concepções mais interessantes que a gente tem em relação aos filósofos da ciência. O Gaston Bachelard, ele é um pouco mais velho, né? Ele é um pouco mais velho do que o Karl Popper, um pouco mais velho do que o Lakatos, ou do Thomas Kuhn, ou o próprio Feyerabend, né, o Paul Feyerabend, né, ele morre em 1960. Esses autores, né, por exemplo, o Popper, né, o próprio Feyerabend, né, eles vão morrer na última década do século XX, né, na última década do século XX, né, em 1994 vai morrer o Popper, né, em 94, e o Paul Feyerabend, né, também morre nessa última década do século XX. Então, para vocês terem noção, a gente, além de apresentar o Bachelard, a gente também vai falar sobre o Larry Laudem, né? O Larry Laudem será a nossa próxima apresentação. O Laudem ainda está vivo, tá? Então vale ressaltar que a gente vai apresentar alguns dos teóricos ainda contemporâneos, né? Que ainda vivem na nossa contemporaneidade, pleno século XXI. Vamos também falar do Maturana, tá? O Maturana é um grande outro teórico da filosofia da ciência, tá? E posteriormente a gente encerra a terceira unidade fazendo uma grande apresentação, né? Falando da importância desses teóricos para o ensino das ciências. Óbvio que a gente já vai começar a ver isso aqui no próprio Bachelard, e a gente viu isso nos teóricos passados, né? Porque a ideia de ciência que eles têm é justamente essa ideia que vai formatar, ou vai, na verdade, de fato, dar um significado completo sobre o que é ciência no século XX e, consequentemente, né, vai influenciar todos os pensadores que pensam a ciência no século XXI, entendeu? É muito importante a gente estudar esses teóricos por causa disso, para a gente compreender realmente, de fato, o que é a ciência. Então, o roteiro da nossa 10ª aula, da unidade 3, vai seguir as concepções do Bachelard e a filosofia do não, né? E vejam, né, que coisa interessante, né? Para Bachelard, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Vejam, né? Vai existir muita similaridade, né, com os outros teóricos, em alguns pontos. Em outros, Bachelard ele vai superar a própria visão, às vezes, dos teóricos que a gente já viu. Então, todo conhecimento, né, é uma resposta a uma pergunta. Então, os problemas, eles estão, né, conectados a essa realidade do conhecimento. Parece que todo conhecimento começa com um problema. A gente viu isso um pouco lá no Karl Popper, lá atrás. Mas vejam aí, vamos ver um pouco da biografia do Bachelard, uma biografia e principais obras dele, né? E o Bachelard é um epistemólogo, né, francês e filósofo da ciência. Ele nasce em Bar-sur-Aube, né? Foi funcionário dos serviços postais até 1913, quando obteve sua licença em matemática e ciências e se tornou um professor de física e química, ok? Na faculdade de Bar-sur-Aube, tá? Em 1927, Bachelard doutorou-se em letras, né? Se tornou doutor em letras, e por volta de 1930 se tornou professor de filosofia da Universidade de Dijon, né? De Dijon, na França, de 1940 até 1954, foi professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, ok? Essa aqui é uma das principais obras, né, do Bachelard, A Formação do Espírito Científico,
Eu coloquei aqui para vocês terem, observarem, né? Essa obra é muito interessante, né? Em 1930 ele é convidado para lecionar na Universidade de Dijon, como eu já informei, já falei para vocês, né? E ele começa as publicações dele, né? O primeiro livro, né, surge em 1934. O Novo Espírito Científico, né, surge, né, logo depois dele começar a lecionar na Faculdade de Dijon, na França, tá? Como síntese de sua epistemologia não cartesiana e em consonância com as grandes revoluções científicas do século XX. Que grande revolução científica é essa? É a teoria da relatividade de Albert Einstein, né? A revolução da mecânica quântica, né? Como a teoria da relatividade geral e a física quântica, né? Como eu já disse para vocês, né? Em 1938 ele vai lançar, né, vai publicar A Imitação do Instante, e em 1936 A Dialética da Duração, ambas versando sobre a descontinuidade temporal. Em 1937 Bachelard publica uma das suas obras mais importantes, que é justamente A Formação do Espírito Científico, tá? Essa obra que vocês estão vendo aqui, entendeu? Estão vendo aqui à direita do vídeo, né? Então, vejam, né? Essa obra, ela é de extrema importância, né? E dá os primeiros insights, né, sobre as concepções de Bachelard sobre a filosofia da ciência. Tá? Então, a formação do espírito científico, na qual analisa os mais diversos obstáculos epistemológicos que devem ser superados para que se estabeleça e se desenvolva uma mentalidade verdadeiramente científica. Vejam, tá? A concepção bachelardiana sobre a filosofia da ciência tem como conceito central os obstáculos epistemológicos que devem ser superados, entendeu? Para que a ciência possa avançar. Tá? Então, o Bachelard ele vai construir essa ideia em torno desse conceito. Tá? No dia 10 de outubro de 1962, ele vai morrer em Paris, né? Morre em Paris Gaston Bachelard. Ele foi membro da Academia de Ciências Morais e Políticas da França, laureado com o Prêmio Nacional de Letras, autor de vasta e inovadora obra filosófica, renomado professor da Sorbonne, cujos cursos eram acompanhados por uma multidão de jovens entusiasmados com a profundidade e originalidade de seu pensamento e com sua personalidade vibrante, tá? Acolhedora e inconvencional. Ao longo de suas obras e de seus cursos, insistiria frequentemente numa tese interessante. Ó. A filosofia científica deve ser essencialmente uma pedagogia científica. Aí vejam que coisa interessante. Né? O Bachelard, dentre todos esses autores, né, que a gente viu, ele vai fazer um link muito especial entre o desenvolvimento do conhecimento científico e uma concepção de uma pedagogia científica. Ou seja, um ensino-aprendizagem baseado no desenvolvimento da ciência, ou tendo a ciência como norteadora. É muito interessante essa concepção. Então, a filosofia científica deve ser essencialmente uma pedagogia científica. Sua preocupação com os fundamentos e os requisitos para o desenvolvimento de um novo espírito científico levaram-no a combater as formas tradicionais de ensino e a propor para a ciência nova uma pedagogia nova. Essa concepção é muito interessante e ele já vai apresentando isso nesse outro livro dele aqui, O Novo Espírito Científico. Tá? Eu trouxe só a capa de alguns livros, né, do próprio Bachelard. Ele tem outras obras, como a gente viu, tá? Mas aqui é uma outra obra dele, também muito interessante, que trata desse novo espírito científico. Essa concepção, né, de uma ciência e uma pedagogia científica baseada, né, no desenvolvimento da ciência moderna, da ciência contemporânea. Ou seja, a gente deveria ter, né, e se a gente for pensar na nossa contemporaneidade, como a ciência está sendo atacada, como a ciência está sendo questionada, uma pedagogia científica seria e é de extrema importância. Seria e é de extrema importância nas nossas escolas. Bem, gente, a gente encerra aqui esse primeiro momento e a gente volta na próxima aula para dar continuidade ao Bachelard. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.